Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão, aqui em São Paulo. Tenho grande oportunidade de poder pregar, tenho grande oportunidade de poder estar no ministério de Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua misericórdia, graças a Deus pela sua graça nas nossas vidas. E hoje eu quero que nós pensamos num aspecto do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus grandioso, nosso Deus é um Deus todo-poderoso. O nosso Deus criou o universo inteiro com suas palavras. Ele é um Deus capaz de tudo, é um Deus que nos amou. Mas muitas vezes nós deixamos que as circunstâncias da vida influenciem os nossos pensamentos sobre o nosso Deus. Muitas vezes nós deixamos que o mundo determina o pensamento de Deus nas nossas vidas. E hoje eu quero que nós pensamos num aspecto importante do aspecto da imagem de nosso Deus, para que nós possamos lembrar de certos aspectos. Nós vivemos a nossa vida tantas vezes em correria, que nós esquecemos de meditar o nosso Deus nas Escrituras, nós esquecemos de glorificar o nosso Deus e louvar a Ele por quem Ele é. Sim, nós agradecemos às vezes por o que Ele fez por nós, o que Ele tem feito, o que Ele faz por nós, mas nós também temos que louvá-lo por quem Ele é. E nós vemos nas Escrituras muitas coisas sobre Ele. Mas vamos ver aqui em Salmo 147, nós vemos: grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Aqui nós vemos que nosso Deus é grande. Começa o versículo aqui falando que Ele é grande. E Ele é grande. Nosso Deus é todo-poderoso. Nosso Deus é onipresente. Ele é em todo lugar. Mas aqui também vemos de grande poder, novamente onipotente. E aqui eu quero que nós notamos e pensamos: o seu entendimento é infinito. O seu entendimento é infinito. Isso não significa que o nosso Deus é onisciente. Claro, ciências é conhecimento, então único, né? Só. Então ele não é incorporado, nada é limitado para ele. Ele é onisciente. Tudo que existe, tudo que vai existir, tudo é no conhecimento dele. Todo passado, todo futuro, todo presente, ele conhece e nunca passa para ele sem conhecimento. Nós sabemos, nós aprendemos, nós crescemos no nosso conhecimento e através da vida nós vamos para a escola e nós conhecemos mais e mais através dos nossos estudos. Mas o nosso Deus nunca teve que fazer isso. O nosso Deus sempre foi onisciente, sempre soube todas as coisas, sempre sabe tudo e nunca esquecerá. Nossa mente, quando nós envelhecemos, ela enfraquece muitas vezes e começamos a esquecer certas coisas. E mesmo na nossa juventude, a nossa mente não é tão forte. Nós fazemos coisas e próxima semana nem lembramos o que nós tínhamos feito na semana passada. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente. Um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que é ciente de todas as coisas. Se nosso Deus é um Deus onisciente, tem vários aspectos que nós podemos aplicar para as nossas vidas, mas primeiro eu quero que nós pensamos e lembramos realmente. Nós vemos em Daniel falando sobre as profecias dos reinos e de certos reinos que viriam a reinar na terra. E nós vemos ele falando sobre a Babilônia. Claro, quando ele fez essa profecia, a Babilônia já estava no reinado. Mas as profecias que ele fez sobre os reinos que viriam, alguns deles nem existiam ainda. Ele fez essa profecia não porque Daniel sabia. Daniel não conhecia nada do futuro, mas porque o nosso Deus deu para ele a profecia e deu para ele a informação para dar ao rei Nabucodonosor. Eu creio que uma das razões porque Deus colocou ali aquela profecia da estátua e dos reinos que estariam ali foi para provar para nós
através da sua palavra, que Ele é onisciente, que Ele conhece o futuro, que Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele falou sobre os reinos, Ele falou sobre as pessoas que viriam, os governos que viriam, Ele falou sobre a Roma, Ele falou sobre outros, Ele falou até sobre as divisões dos reinados em si. E vemos através das Escrituras, profecia após profecia, e cada profecia sendo cumprida no passado, algumas profecias ainda não cumpridas, e nós, graças a Deus, podemos ter a confiança completa que aquelas vão ser cumpridas. Graças a Deus, nós sabemos que Ele foi profetizado, que Jesus Cristo voltaria um dia, e nós, como crentes, como salvos que aceitamos a Jesus Cristo, nós podemos ter essa esperança que Cristo voltará para nos levar para o céu. Que Cristo voltará e reinará aqui na terra por 1000 anos, depois da tribulação. E nós podemos ter essa confiança porque as profecias do passado que foram feitas para o passado já foram cumpridas. As profecias para a vinda do Messias, elas foram cumpridas perfeitamente. Então nós vemos que as Escrituras, ela nos dá profecias, mas eu creio que uma das maiores razões que ela foi dada a nós não foi para que nós conhecêssemos o futuro. Não foi para que nós estudássemos e esperássemos e blá, blá, blá. Não, eu creio que foi para provar para nós que o nosso Deus é onisciente e que Ele sabe de todas as coisas. Então, nós sabemos que o nosso Deus é onisciente, que nós entendemos que Ele é todo conhecedor. Tem certos aspectos que vai vir nas nossas vidas e que vai afetar as nossas vidas. Primeiro, se nós sabemos que o nosso Deus é onisciente, nós vamos lembrar que nenhum dos nossos pecados vai ser escondido. Aqui nas Escrituras nós vemos em Provérbios capítulo 15, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O nosso Deus está bem ciente do que está acontecendo aqui na terra. O nosso Deus sabe muito bem quem está agindo de uma forma boa, quem não está agindo de uma forma boa. O nosso Deus sabe muito bem quem é o justo e quem não é o justo. Não que isso significa o justo vai para o céu e o injusto vai para o inferno por causa das nossas obras. Não, Ele não está observando isso por esta razão. Mas aqui nós podemos ver que o nosso Deus é onisciente. E quando nós lembramos que o nosso Deus é onisciente, nós temos uma consciência constante que Ele é onisciente, nós podemos lembrar que Ele vê tudo que nós estamos fazendo. E quando nós somos cientes que Ele realmente está ao nosso lado em todo o instante das nossas vidas, isso pode nos ajudar a não pecar tanto. E quando nós estamos a sós num lugar e a tentação vem, nós podemos pensar que nós estamos sozinhos e ninguém está vendo. A realidade é, ninguém na terra está vendo. Mas isso não significa que ninguém está vendo. Eu creio que as multidões no céu estão vendo, mas muito mais importante do que isso, Deus está vendo. E quando nós paramos para pensar e meditar e lembrar que o nosso Deus é onisciente, isso pode nos ajudar a viver uma vida um pouco mais pura. Nós paramos para contemplar um pecado, quando nós paramos e somos tentados para pecar contra o nosso Deus, nós podemos lembrar que Ele está ciente do que está acontecendo e Ele está ali para nos ajudar para evitar ou para sair daquele pecado, para sair daquela tentação. E nós podemos ter a vitória daquela tentação quando nós lembramos que sim, Deus está nos vendo, Deus está ciente ali e nós não podemos esconder os nossos pecados dEle. Mas ao mesmo tempo nós podemos lembrar que Ele está ali junto conosco para nos ajudar. E nós podemos simplesmente rogar a Deus, Deus, estou sendo tentado, estou numa dificuldade aqui, Deus, por favor, me ajude. Nós lembramos que Ele é ciente de todas as coisas, quando nós lembramos que Ele está em todo lugar, quando nós lembramos que nada é escondido dEle, nós podemos ter uma confiança além, nós podemos ter uma confiança a mais, nós podemos nos ajudar a não entrar nos pecados. Mas note comigo novamente em Provérbios 15, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele não somente sabe quem está fazendo o bem e o mal, Ele contempla. Muitas vezes alguém faz uma coisa má para nós, alguém nos fere, seja emocionalmente ou de uma outra forma, até fisicamente. E nós queremos vingança, nós queremos fazer algo contra aquela pessoa. Mas quando nós lembramos que o nosso Deus é um Deus onisciente, Ele está contemplando, Ele está vendo, Ele está observando.
A palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus, a vingança é dele. E quando nós sabemos que Ele sabe muito bem quem tem nos ferido e quem tem sido injusto contra nós, nós podemos deixar nas mãos do nosso Deus. Em vez de deixar a amargura entrar no nosso coração e acabar destruindo as nossas próprias vidas, nós podemos saber que o nosso Deus pode cuidar e o nosso Deus pode tratar daquela situação. O nosso Deus sabe todas as coisas. E porque Ele sabe de todas as coisas, porque nós sabemos que Ele é onisciente, nós podemos ter a confiança que Ele vai tratar daquelas coisas. Nós também podemos ter a confiança que nós, quando nós servimos a Ele, que Ele vai ser um galardoador daqueles que o servem. Ele promete isto. E nós sabemos que Ele é ciente de todas as coisas, então Ele sabe quando nós fazemos o bem. Ele sabe quando nós adoramos a Ele. Ele sabe quando nós servimos a Ele. E as coisas que nós fazemos aqui na terra para agradar ao nosso Deus, não nos leva para o céu, não nos ganha a salvação, mas sim, Ele é um galardoador. Ele adora de presentear, Ele adora de abençoar aqueles que o servem. E nós podemos passar por tempos difíceis, mas lembrando que se nós permanecer fiel a Ele, Ele sabe muito bem. E quando nós permanecemos fiel a Ele, por causa da sua justiça, sim, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, por causa da sua onisciência, Ele então vai nos galardoar, Ele vai nos abençoar. E nós podemos confiar nisso, nós podemos deixar todas as coisas na mão do nosso Deus. Em vez de preocupar com o futuro, em vez de preocupar com as coisas que as outras pessoas têm feito contra nós, nós podemos deixar nas mãos de Deus e a nossa vida pode ser uma vida de paz e tranquilidade. Em vez de uma vida cheia de amargura e uma vida cheia de nervosismo por causa das coisas ao nosso redor. Não, Deus sabe muito bem o que está acontecendo ao nosso redor. Note comigo também em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Então nós vemos que o nosso Deus conhece as nossas necessidades. Aqui nessa passagem em Mateus nós vemos que o homem está buscando as necessidades físicas. E sabemos aqui também nesse mesmo capítulo que Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nessa passagem que Mateus ele está falando, eu conheço muito bem as suas necessidades, eu conheço muito bem o que você necessita e o que você precisa. Eu sei que quando você vai ter as suas doenças, eu sei quando você vai ter as suas dificuldades, eu sei quando os seus filhos vão fazer isto ou aquilo. Nós podemos, porque Ele é um Deus onisciente e Ele sabe das nossas necessidades e Ele sabe do que é melhor para nós. Nós podemos confiar em nosso Deus. E através das circunstâncias, através da dificuldade, através do que vier nas nossas vidas, porque nós sabemos que Ele é onisciente, nós podemos descansar ali com paz, com tranquilidade, sem preocupação, sem ansiedade. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus sabe das nossas necessidades. Ou sim, devemos trazer as nossas necessidades em oração ao nosso Deus. Sim, devemos ter através de um relacionamento e poder orar e sim, pedir que Ele providencia. E quando vem aquelas dificuldades, sim, leva em oração e pede para que Ele cure ou para que Ele trate, para que Ele restaure o relacionamento. Sim, devemos trazer as nossas petições a Ele. Mas o nosso Deus é um Deus onisciente e Ele sabe das nossas necessidades. Devemos orar, devemos trazer a Ele, mas podemos confiar, podemos relaxar na confiança que Ele está em controle. Porque Ele sabe das nossas necessidades. Quando nós trazemos a Ele em oração, nós então não precisamos ficar nervoso, nós não precisamos ficar ansioso. Nós podemos ficar ali confiantes que o nosso Deus sabe melhor, que o nosso Deus está ali preparado para fazer o que é melhor para nós. Então aqui nós continuamos e em Jó 23 nós podemos ver. Porém Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro.
A história de Jó, nós conhecemos que Satanás vem para Deus e fala sobre o servo Jó. Realmente Deus fala com Jó sobre... Deus fala com Satanás sobre Jó. E Satanás fala para Deus, você tem colocado uma proteção ao redor de Jó. Se você deixasse eu fazer o que eu queria com ele, ele não te serviria. E Deus deixou que Satanás colocou Jó numa provação. Deus deixou que Satanás colocasse doenças na vida de Jó. Deus deixou que Satanás matasse os seus filhos e que certas provações e dificuldades viessem sobre a vida de Jó. Mas nós vemos que Deus deixou estas coisas e Ele estava ciente dessas coisas. E nós vemos aqui, note novamente em Jó capítulo 23. Versículo 10 a Bíblia diz, porém Ele sabe o meu caminho. Jó está falando aqui. Provando-me Ele, sairei como ouro. Em todas aquelas dificuldades que Jó passou, em toda a morte dos seus filhos, na destruição do seu gado, das suas riquezas, na destruição da sua saúde, Jó sabia que Deus estava em controle, que Deus sabia o que estava acontecendo. E que Deus, sim, deixando Satanás fazer provações na vida de Jó, nós vemos que Jó aqui está confortavelmente, não fisicamente, mas emocionalmente ali ele está falando. Eu sei que eu estou passando nessas circunstâncias. Eu sei que eu estou sofrendo fisicamente. Eu sei que eu estou sofrendo financeiramente. Eu sei que a minha família acabou de todos morrerem. Mas eu sei que todas essas coisas contribuirão para o meu bem. Eu sei que a provação que Deus está deixando que eu passe agora, que isto será para o meu bem. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos essa promessa em Romanos e quando nós, como Jó, podemos ver e saber, sim, Deus sabe todas as coisas e colocamos junto com outros aspectos do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. O nosso Deus é um Deus que não tem limitações. E quando nós vemos que Ele é um Deus que é ilimitado, um Deus todo-poderoso, um Deus todo onisciente e um Deus de amor, nós podemos ter a confiança que sim, nós estamos sofrendo talvez no dia de hoje. Talvez nós estamos passando provações, talvez nós estamos passando dificuldades, talvez nós não temos as finanças que necessitamos, talvez nós estamos passando um câncer, ou nós estamos tendo dificuldades com uma outra doença, talvez os nossos parentes estão morrendo, mas mesmo nessas dificuldades da vida, mesmo no sofrimento que a morte e que o pecado traz nas nossas vidas no mundo aqui, nós podemos ter, como Jó, a confiança que essas coisas, quando nós amamos a Deus e quando nós servimos a Ele, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Nós vemos aqui em Jó que ele tinha a confiança que ele poderia sair como ouro, ele seria purificado. E Deus muitas vezes sabe do que nós necessitamos e sabe para que nós temos uma vida com mais gozo na frente, ou para nós termos uma vida com um relacionamento mais forte com o nosso Deus. Ele sim precisa colocar um fogo debaixo de nós para purificar aquele ouro. Aquele fogo sim vai queimar, aquele fogo sim vai trazer dores, aquele fogo sim vai trazer provações, mas aquela provação vai limpar as impurezas. E quando limpar aquelas impurezas, nós então podemos sair como ouro puro. Nós podemos sair com um gozo maior, nós podemos passar aquelas provações com uma paz, um gozo, um longânimo que ninguém pode compreender, porque nós estamos confiando em nosso Deus. O nosso Deus é um Deus onisciente. Ele provou através das Escrituras, através das profecias, que Ele sabia muito bem o que está acontecendo. Ele deixa Satanás atrapalhar nas nossas vidas, Ele deixa Satanás trabalhar aqui no mundo por um tempo. Mas Ele sabe e nós podemos saber, porque Ele disse nas Escrituras, que um dia Ele voltará. E um dia Satanás vai ser julgado, e um dia Satanás vai ser lançado no lago de fogo para o resto da eternidade. E um dia nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós vamos estar com Ele para o resto da eternidade. Ou talvez nós estamos sofrendo no momento.
Talvez no momento é um tempo difícil nas nossas vidas. Talvez no momento nós não entendemos o porquê isso está acontecendo. Mas o nosso Deus é um Deus onisciente. E nós podemos confiar que Ele sabe o que está acontecendo. Mas não só isso, porque Ele é um Deus onipotente, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele sabe o que é melhor para nós. E porque Ele é todo-poderoso, Ele pode trazer para as nossas vidas o que nós necessitamos. Nem sempre o que nós queremos, mas o que nós necessitamos. Então nós vemos que o nosso Deus é um Deus onipotente, um Deus onisciente. E nós devemos deixar que isso nos ajude a ter vitória nas nossas vidas, lembrando que Ele está ao nosso lado. E quando aquela tentação vier, nós não estamos a sós. O nosso Deus está ali conosco e Ele sabe muito bem o que nós estamos fazendo. Mas lembramos também que Ele é um Deus justo. As pessoas que nos atacam, as pessoas que fazem injustiças contra nós, nós não precisamos ter vingança sobre eles, nós não precisamos deixar que aquilo encha as nossas vidas de amargura. Nós podemos deixar e confiar que o nosso Deus sabe o que Ele tem feito para nós e saber que o nosso Deus é um Deus justo e porque Ele é isto, Ele vai tratar com a circunstância, Ele vai tratar com aquela pessoa. Mesmo quando Deus teve que julgar o povo de Deus, no Velho Testamento nós vemos vez após vez, Ele traz uma nação e usa aquela nação para castigar o seu povo, o povo de Deus. Mas mesmo usando aquela nação pagã para castigar o povo de Deus, depois que aquela nação pagã castiga o povo de Deus, Deus vem na sua justiça, porque aquela nação pagã fez algo de errado. E eles trataram aquele povo de Deus com maldade. E Deus julga aquela nação também. Nós não precisamos preocupar com outras pessoas. Nós simplesmente preocupamos ou devemos preocupar com nós mesmos. Se nós estamos andando nos caminhos de Deus. Se nós estamos indo na direção que Deus quer que nós vamos. Se nós estamos andando no amor, na misericórdia de nosso Deus. Pois quando nós entendemos que Ele é onisciente e Ele sabe muito bem o que está ocorrendo, nós podemos ter aquela paz que passa o entendimento. Aquele gozo que somente Deus pode nos dar. Mesmo na dificuldade da vida, mesmo quando ele perdeu tudo o que ele tinha, Jó sabia, Deus está em controle e Deus vai providenciar. O seu Deus é todo-poderoso. O nosso Deus, Ele é onisciente e nós sabemos disto e devemos louvá-lo por isto. O nosso Deus é onisciente e Ele sabe, Ele lembra daquele dia que nós aceitamos a Jesus Cristo. Aquele dia está escrito no livro da vida, mas não somente isso, Ele nunca esquece. Por causa disso, eu posso também ter a confiança, porque eu coloquei a minha fé em Jesus Cristo, porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, e porque Ele é onisciente, Ele lembra daquele dia. Eu não preciso preocupar se Ele esqueceu de mim. Não, eu vou para o céu porque Ele prometeu. Eu não preciso preocupar se Ele vai me galardoar ou não, se Ele vai me abençoar ou não. Ele vai me abençoar porque Ele tem prometido. Ele lembra muito bem que eu estou servindo a Ele. Ele lembra muito bem das boas obras e das coisas que eu tenho feito para Ele. Não que isso me leve para o céu novamente, isso é através da salvação em Jesus Cristo somente. Mas o nosso Deus é um Deus onisciente e nós devemos, por causa disso, estar levando em oração as nossas necessidades, mas também porque nós sabemos que Ele conhece o nosso futuro, nós devemos estar orando para que Ele nos caminhe, para que Ele nos direciona, para que Ele nos mostre o melhor caminho para as nossas vidas. Ele sabe qual direção, Ele sabe qual é a melhor oportunidade para nós. Ele sabe o que nós necessitamos, Ele sabe o que é melhor para nós. E se nós entendemos que Ele é onisciente, Ele conhece o futuro, Ele conhece o futuro que vai ocorrer e os possíveis que pode ocorrer. Em cada decisão, em cada passo da nossa vida, nós devemos estar procurando o que Ele quer que nós façamos, porque Ele sabe o que é melhor para nós.
Ele sabe qual decisão vai nos ajudar no futuro mais do que qualquer outro. Ele sabe todas as coisas que vai nos abençoar, que vai nos ajudar a ser mais frutífero, que vai nos ajudar a ser mais justo, que vai ajudar as nossas famílias a ter um relacionamento mais forte, que vai ajudar as próximas gerações a continuar nos caminhos de Deus. Ele sabe de todas essas coisas. E nós podemos confiar nele, e porque nós podemos confiar nele, nós devemos buscar o caminho que ele tem para nós. Ele não é um Deus de ira, ele não é um Deus que nos odeia, ele não é um Deus que quer o nosso mal. Ele é um Deus que quer o nosso bem. E porque ele quer o nosso bem, e porque ele conhece o futuro, nós podemos confiar que o caminho que ele tem para nós é o melhor caminho possível para nós. Ou sim, para a glória de Deus também. Mas a realidade é que o caminho que Deus tem para as nossas vidas, o caminho que Ele quer que nós levamos, é o melhor caminho que nós podemos tomar. Tantas vezes nós não confiamos nele. Nós pensamos que o nosso desejo, que a nossa vontade é melhor e que a nossa vontade, o nosso desejo vai trazer mais gozo e alegria para as nossas vidas. Mas não. Deus sabe o resultado dos nossos desejos. Deus sabe o resultado dos nossos caminhos. Ele não quer o mal para nós, Ele quer o bem para nós. E porque Ele quer o bem para nós, Ele tem colocado para nós o caminho perfeito, a vontade perfeita, agradável de nosso Deus para nossas vidas. Nós entendemos então que nosso Deus é um Deus onisciente. Nós podemos confiar nele com o nosso futuro. Nós podemos confiar nele com as injustiças das outras pessoas para as nossas vidas. Nós podemos confiar que ele vai nos purificar através das dificuldades da vida. Que ele vai fazer tudo para o nosso bem e para a glória e honra do nosso Deus. Será que nós estamos confiando nele? Ou será que nós estamos tentando caminhar no nosso próprio caminho? Será que nós estamos tentando fazer a vontade de Deus para as nossas vidas? Ou será que nós estamos tentando fazer a nossa própria vontade? A primeira coisa que Deus quer para as nossas vidas é claro que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas depois disso Ele quer que nós caminhamos com Ele. Porque quando nós caminhamos com Ele, nós podemos ter o gozo, a paz, a longanimidade, a paciência que nós necessitamos. Tudo que nós queremos da vida. As coisas que nós realmente buscamos. Deus quer providenciar para nós. Ele vai providenciar para nós quando nós seguimos a Ele. E nós podemos ter essa confiança, porque Ele é um Deus, sim, de amor. Ele é um Deus, sim, de justiça. Ele é um Deus, sim, todo-poderoso. Mas Ele também é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. E sabe os resultados de todas as coisas. E sabe a melhor forma de chegar para o melhor local para as nossas vidas. Vamos confiar nele. Vamos deixar que Ele caminhe o nosso caminho. Vamos deixar que Ele direcione a nossa vida. E vamos esquecer do nosso passado, da nossa vontade, e vamos seguir na vontade de nosso Deus. Não se esqueça, Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.